Dando continuidade, então, irmãos, nós estamos falando sobre as 70 semanas de Daniel, né? Já tivemos aí 2 encontros, se não me falha a memória, e esse é um assunto de interesse comum para todos nós, porque ele traz uma grande revelação, né, a respeito dos planos, dos projetos de Deus com Israel, com cada um de nós que representamos a Igreja Gentílica, e nós entendemos através das 70 semanas, né, buscamos através desse estudo aí, compartilhar com os irmãos, com todos aqueles que forem assistir posteriormente, né, porque fica salvo no nosso canal, para poder ter um entendimento sobre as 70 semanas. Eu acredito que a gente vai ter ainda mais uma aula, mais um encontro para o desfecho desse assunto, aonde no próximo encontro eu quero falar mais especificamente sobre a última semana, né, essa última semana de 7 anos, onde haverá de se cumprir ali o tempo do fim. Mas aqui a gente tinha parado, né, pegando de onde nós paramos no encontro anterior, nós estávamos falando sobre a questão do tempo de uma geração, né? Como se conta, como seria contado o tempo de uma geração, porque Jesus ele disse que não passaria aquela geração, não passaria uma geração sem que tudo se cumprisse. E Jesus diz isso para os discípulos, que a gente bem sabe, a gente sabe que todos já morreram, nenhum deles mais está na terra, né? Já não seria contabilizado ou contado pelo tempo de vida deles, né, essa geração. Mas para a gente entender um pouquinho mais, a gente começou a falar sobre isso para ter essa clareza, um entendimento um pouco melhor de como se contaria uma geração. Então, pegando um gancho rápido do último encontro, eu estava falando sobre o tempo de uma geração contabilizado a partir do renascimento ou do nascimento da nação de Israel. Porque Israel continua sendo o termômetro do mundo, continua sendo o marco, né, principal de todas as coisas que Deus fez, faz e ainda vai fazer. E a gente tem que estar sempre olhando para Israel, sempre olhando para Jerusalém, para o povo judeu, como o principal sinal, né, sai dali, os principais sinais saem dali. De todos os acontecimentos com aquele povo e do cumprimento das profecias, que são centenas de profecias que já se cumpriram sobre aquele povo, e as que faltam, né, que já não são muitas, haverão de se cumprir igualmente, cumprindo assim tudo aquilo que Deus estabeleceu, porque como o próprio Senhor afirma na sua palavra, nenhuma das suas palavras volta vazia. Então tudo aquilo que ele disse um dia a respeito de nós, a respeito do povo de Israel, a respeito do tempo de restauração de todas as coisas e da vinda, da volta do Senhor, né, haverá de se cumprir todos os seus planos. Então, só para recapitular um pouquinho aqui, pegar o gancho, quando a gente fala do tempo de uma geração, a gente precisa entender, dentro de uma visão teológica e também messiânica, que a gente olhando, né, como eu falei aqui para Israel, a gente vai pegar a data aí do renascimento ou do ressurgimento de Israel como nação, porque historicamente Israel ele é destruído algumas vezes, escravizado, esparramado, perde território, depois reconquista, né? Mas essa data é importante para nós. Né? Em 14 de maio de 48 foi declarada com base numa resolução da ONU de 47 do ano anterior, a independência do Estado de Israel por David Ben-Gurion, no salão do antigo Museu Nacional de Tel Aviv, hoje atual Museu da Independência, algumas horas antes do término do mandato britânico sobre a Palestina. Então, eu não vou entrar hoje aqui muito nessa questão do mandato ali, né, da questão da Palestina, da guerra que havia e há até hoje, existe até hoje, sobre aquele território, porque os palestinos declaram que é deles, Israel declarava que é do povo judeu. Então, sempre houve ali guerra, disputa sobre esse território, mas em 48 foi declarada, então, a independência do Estado de Israel, com base nessa resolução, e eu gosto de lembrar, nessa resolução havia um brasileiro presente, chamado Graça Aranha, então o Brasil participou disso, né? Nós estávamos lá, e eu creio que existe uma aliança de Brasil com Israel, Israel com o Brasil, por vários motivos. Mas a questão Israel nasceu, vamos entender que enquanto nação, Israel renasce, ou nasceu em 48. E a partir de 48, existe essa contagem, né, de uma geração. Mas qual seria a contagem do tempo de vida de uma geração? A gente sabe que no início dos tempos, né, se a gente começar a pegar de Adão, Adão é um homem que foi
feito, gerado, né, por Deus, gerado pela Trindade, e Adão ele não tinha data de validade. Na verdade, o homem, na sua constituição, na sua semelhança a Deus lá no início do projeto, o homem ele deveria viver, ser imortal, viver eternamente, habitando, né, com Deus, se relacionando com o Pai, mas imortal, experimentada a imortalidade, nunca experimentada, na verdade, a morte. Só que entra o pecado. Quando entra o pecado, Deus coloca o primeiro casal ali, né, coloca para fora do jardim, e ele começa a fazer mudanças, a alteração naquilo que era o projeto inicial da imortalidade do homem. Então ali a gente tem em Gênesis 6:3, eu coloquei algumas traduções diferentes, mas você pode marcar e acompanhar pela sua tradução, que é sempre importante. Lá em Gênesis 6:3, Deus faz uma alteração nessa contagem. O texto diz assim: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então aquilo que era imortalidade, né, se torna, a gente sabe que depois que o homem é colocado para fora, ainda existe aí homens que alcançam avançada idade, né? Homens que chegaram a viver 600 anos, chegaram a viver quase 1000 anos, no caso de Matusalém, mas chega um ponto que Deus coloca um basta, e ele estabelece então um tempo limite de vida para um homem, ou para uma geração, como a gente está estudando aqui, de 120 anos, seria o tempo máximo. Só que a gente analisando hoje, por exemplo, a gente vê que é raro, é muito difícil encontrar alguém que viveu ou que está vivo há 120 anos. A pessoa mais próxima disso que eu tenho notícia, que eu tive pesquisando assim, e que eu consegui chegar, tem hoje 117 anos, viva. Mas não significa que chega aos 120. Aí a gente vai analisar o que diz o salmista, que escreveu lá no Salmos 90, verso 10, que os anos da vida, os anos de nossa vida, ou os anos de uma geração chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, esses últimos anos, né, eles já são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Então, se a gente pegar base bíblica para tentar compreender o tempo de uma geração baseado, né, no nosso tempo de vida, hoje 70, 80 anos é aceitável. E mesmo assim, esses últimos 10 anos aí já se considera que seja um tempo de canseiro e enfado, né? Um tempo já onde a pessoa vive fatigada, muitas vezes acometida por doenças, por enfermidades, porque a qualidade de vida mudou, né? O ritmo de vida mudou com o passar do decorrer dos anos. E hoje o estilo de vida, o padrão, a qualidade de vida que nós temos, que as pessoas têm, muitas vezes já não permite, né, ultrapassar aí 80, quando muito 90 anos. São casos raríssimos, onde eu acredito que até a misericórdia de Deus ela se propaga, ela se multiplica de uma maneira assim tamanha. Mas dentro do estudo, né, da palavra, muitos teólogos consideram hoje o tempo de vida de uma geração dentro disso que o salmista coloca. Mas a gente pode fazer as duas considerações. E nós vamos brincar com esses números um pouquinho, né? Brincar é talvez não seja a melhor palavra, mas nós vamos considerar tanto uma idade quanto a outra, para a gente poder analisar qual é o tempo da geração que Daniel descreve, né, na profecia lá. Então vamos dar continuidade. Isso daqui a gente já tinha falado, na verdade, eu estou pegando um gancho. Vamos entender um pouquinho então sobre essa questão da contagem da geração e aplicar na palavra e também na profecia que o anjo dá a Daniel sobre as 70 semanas. O que diz a ciência? Estudiosos comportamentais no início do século XXI já concordavam que não haveria vida útil ou sustentável nos próximos 50 anos. Né? Início do século XXI, nós estamos falando aí de 2000, né? E aí já havia essa concordância de que não haveria sustentabilidade, que ia faltar, existia e existe um grande risco de faltar água potável, alimento, segurança, saúde e até mesmo território para que as pessoas possam habitar, né? Mas pastor, o pastor com a gente aí, vou passar para ele, fica na paz. Então, a gente vai analisar, né, dentro da profecia que o anjo dá para Daniel das 70 semanas, essa questão da geração que Jesus ele estabelece lá em Mateus 24, né, que nós fizemos a leitura no encontro passado, mas a gente vai usar a aplicação ainda de Mateus 24 hoje, porque esse tempo ele vai nos ajudar a compreender, né, a contabilizar de uma maneira
mais aproximada possível àquilo que seria o tempo estabelecido na profecia entregue a Daniel. Então, já há uma concordância da palavra que uma geração tem um tempo determinado. Qual é o tempo? 120 anos, como diz lá em Gênesis, ou 70, 80 anos, como diz lá em Salmos, né? Se a gente fizer a aplicação de um ou de outro, a gente vai ver que se for 70, 80 anos, você vai perceber já, ainda hoje, que falta muito pouco para o desfecho, né, e para o cumprimento da última semana, dos últimos 7 anos. Se você considerar 120 anos, pode ser que a gente tenha um tempo aí um pouco maior. A questão é, quem sabe, né, qual é o correto? 80, 70, 80 ou 120? Na verdade, ninguém sabe, porque conforme eu citei aqui no encontro anterior, se Deus colocasse essa matemática de uma forma clara e explícita, o que ia acontecer? Muitos sábios e estudiosos iam conseguir chegar à data exata da volta do Senhor, do arrebatamento da igreja e dos acontecimentos dessa última semana de 7 anos, dessa última semana de anos. Só que Deus, né, ele estabeleceu muito bem na palavra, e a gente sabe que ninguém sabe o dia ou a hora, né, da vinda, da volta do Senhor e de quando acontecerá essas coisas. Mas Jesus, ele disse, olha, fiquem de olho nos sinais, né? Então Mateus, aqui pegando o texto base que nós começamos aqui no encontro passado, que está lá em Mateus 24, os versos 38 e 39, ali Jesus respondendo, né, aos questionamentos dos discípulos, ele diz assim, olha, pois nos dias anteriores ao dilúvio, falando ali de Noé, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, né? O povo estava a gente estava falando agora aqui no módulo 1, sobre a resistência, o desinteresse que as pessoas têm pelas coisas de Deus, e ainda continua da mesma forma. E o que Jesus disse, né, revelou ali para os discípulos, foi exatamente isso, que no tempo da sua volta, seria como nos dias de Noé, né? As pessoas estariam vivendo as suas vidas, o seu cotidiano, fazendo as suas atividades, correndo atrás dos seus interesses, e quando a vinda do Senhor acontece, como aconteceu, comparável aqui ao dilúvio, ou quando o tempo do fim se apresenta, né, eles nada percebem. Então a gente vê lá em Noé, e eu tive a curiosidade de voltar e ler e reler algumas vezes o texto, né, que fala sobre a arca, sobre a construção da arca, sobre o chamado de Noé, e tudo aquilo que Deus faz a respeito da sua família. E eu comecei a olhar quantas curiosidades a respeito de como, né, Deus operou na vida de Noé. Porque olha isso, a palavra de Deus fala que, a gente leu aqui agora há pouco, né, Deus disse assim, olha, o meu espírito, ele já não vai operar no homem. Perdi agora o slide aqui, estava muito atrás. Mas quando Deus ele expulsa, né, o homem do jardim, quando ele muda o tempo de vida do homem, foi aqui, foi em Gênesis 6:3. Olha o que Deus disse. Deus disse assim, olha, o meu espírito não agirá para sempre no homem. Então o que ele estava dizendo? Por quê? Porque este é carnal. Nós sabemos que nós somos feitos, né, o homem, desde Adão, foi feito corpo, alma e espírito, né? Foi ali feito de uma maneira trina, a semelhança da trindade. Então o homem ele tem a sua carnalidade, ele tem a sua carne, tem seu espírito, tem a sua alma. E quando o homem peca, né, e começa a fazer coisas que desagradam a Deus, Deus coloca algo aqui que eu achei tremendo, porque a palavra de Deus ela é viva, meus irmãos. Ela é viva, ela é eficaz, ela se renova e ela traz revelações novas cada vez que a gente mergulha. E eu acho tremendo quando você volta em textos que você já leu, tantas vezes pregou a respeito, ouviu a respeito, e de repente Deus libera aquele reminha tão gostoso ali, né? Aquela revelação dentro das escrituras, dentro da palavra. E aí me chamou a atenção algo nesse texto, né? Que eu vou ligar com Noé. Porque aqui em Gênesis Deus está dizendo, olha, o meu espírito não agirá para sempre no homem. O que Deus está dizendo? Eu vou retirar do homem a presença do meu espírito. Não vai mais agir, não vai mais habitar nele. Porque ele é carnal. E aí a gente vai ver lá em Noé, né, voltando um pouquinho aqui onde nós estávamos, a gente vai ver agora Noé vivendo sem o Espírito. Né? A gente vai ver que no Velho Testamento o Espírito Santo ele deixa de habitar, ele deixa de estar presente no homem porque o homem é carnal. Só que aí Noé chama a atenção de Deus por quê? Né? Quando a gente começa a ler lá
as escrituras a respeito de Noé, me chamou a atenção que Noé, ele está vivendo fora da graça. Noé está vivendo sem o Espírito. Noé está vivendo como homem carnal. Mas ainda assim, ele se apresenta aos olhos do Senhor, né, e é achado pelo Senhor como um homem justo. A Bíblia diz que Noé era um homem justo, pregoeiro da justiça, né? Então, nos chama a atenção que mesmo sem a graça, mesmo sem o Espírito Santo, Noé, ele é justo, ele é achado justo. E aí Deus vai achar em Noé a chave para aquilo que ele quer fazer, dando uma oportunidade de salvação para que todos se salvem. E aí outro ponto, outro fator que eu quero colocar aqui antes de nós avançarmos, é o porquê, né? Ou melhor, para quem a arca é feita. Você já se perguntou para quem a arca, né? Deus, ele dá um modelo, ele dá a missão para Noé de fazer a arca, mas a questão é para quem Noé faz a arca. E a gente vai entender que, talvez você vai responder para ele, né? Mas a gente vai entender que não. Noé, ele foi achado um homem justo, mesmo sem a presença, mesmo sem o Espírito de Deus habitando nele, ele se fez justo aos olhos de Deus. E Noé, justo, ele sacrifica 120 anos da sua vida para desenvolver uma missão, né, para construir a estratégia que Deus dá de salvação para todos. Então a gente vê ali uma pontinha da graça aparecendo, que nem existia ainda, né? Mas uma pontinha, já um apontamento para a graça que viria, aonde talvez Noé não entrasse na arca, porque Deus não fala, olha, constrói a arca para você e para sua família. Deus diz para Noé, faz a arca e avisa a todos que virá água sobre a terra. E aí a gente vai ver algumas curiosidades nesse texto que nós vamos empregar, né, nesse tempo que nós estamos estudando, que é o tempo de intervalo, aonde, só para te lembrar, se você não assistiu o encontro passado, assista, ele está no nosso canal, mas só para te lembrar, Deus, ele começa, né, o decreto aí das 70 semanas, a partir da restauração, da ordem, do decreto de restauração da cidade de Jerusalém, que havia sido desolada, até a vinda do Messias, e trava o relógio. Trava o relógio, por quê? Porque ele endurece o coração de Israel, pensando em nós. Então, olha como tudo está ligado na palavra de Deus. Desde Noé, se a gente pegar, até antes dá para pegar, mas vamos pegar aqui desde Noé, Deus, ele coloca a estratégia de salvação para todos, ainda que ele precise, ou ainda que aquele que construiu a arca, por exemplo, nesse caso Noé, seja sacrificado. Porque até aqui, em nenhum momento Deus disse que Noé entraria na arca. Mas Noé fez tudo o que fez, construiu tudo o que construiu, né? Em obediência, em temor, sendo justo aos olhos do Senhor e pregando a justiça, pregando salvação, dizendo, olha, vocês têm que, Deus está dando uma estratégia porque ele vai acabar com tudo, ele vai mandar o dilúvio, as águas sobre a terra, e ele está dando uma estratégia de salvação para todos. E todos desprezaram essa estratégia de salvação. Mas Noé em nenhum momento soube que ele estaria dentro da arca, até o tempo já designado pelo Senhor, onde o Senhor vai dizer assim, ó, Noé, entra você e a sua família. Entra você e a sua família na arca. Isso já depois de tudo pronto, depois de, né, de pregar essa salvação, essa justiça para todos que ali estavam. E a gente vai ver Noé usufruindo daquilo que ele construiu. E aí, para mim, Noé, eu vejo Noé claramente como um apontamento para o Cristo que viria, né, dentro da tipologia bíblica que nós estudamos constantemente, e eu gosto de aplicar. A gente vê Noé um tipo de Cristo, né, que sacrificou a sua vida nessa terra, sacrificou para executar uma missão em obediência, para fazer justiça, para levar a salvação a todos, né, mesmo sob o risco de não ser salvo, mas que no final ele é glorificado. No final ele recebe o privilégio, porque Deus fala, ó, agora entra na arca, né, você e a sua família, e aí Deus estabelece o padrão que todos sabem também, de incluir nesse projeto os animais, né, que ele dá a ordem a Noé de trazer os animais, que aí outra coisa, né, que eu quero relembrar, refrescar na tua memória, né, não sei se alguém lembra aqui, alguém tem na lembrança, quantos animais entram na arca de cada espécie? Você se lembra disso ou não? De cada espécie? De cada espécie. Deus manda... Um casal. Um casal, né? Uhum. Olha que curioso, como que a palavra de Deus, né? Depois que você releia o texto, você vai ver que Deus, ele determina assim, ó. Ele fala para Noé, olha a ordem. Ele fala, Noé, de todos os animais limpos, 7 e 7. Ou seja, 7 casais.
E de todo animal impuro, apenas um casal, um e um. E aí me chamou a atenção porque às vezes a gente... Irmãos, a palavra é assim, você lê, relê, relê, e você sempre vai ter o que aprender sobre ela, né? E às vezes você lê, passa batido, parece que as vistas passam por cima. E tempos depois você volta naquela leitura e parece que salta aos olhos coisas que você não tinha ainda percebido, porque o autor das escrituras está ao nosso lado e ele vai revelando e ele vai sempre nos levando a uma profundidade maior. Então olha como que são as coisas. Por isso que a gente precisa se voltar para o estudo, para se aprofundar, ler e reler e entender e meditar na palavra mais e mais. E aí a gente começa a descobrir esses detalhes, que são detalhes que talvez não fizessem a menor diferença, mas faz. Porque o 7, né, na palavra de Deus, ele remete a um número de perfeição. E aí o que Deus estava dizendo? Daquilo que é puro e limpo, traga o que é perfeito para dentro da arca. Daquilo que é impuro e imperfeito, né, traz só uma pequena degustaçãozinha, só, né, um pouquinho. Mas aí vem uma outra curiosidade. Né? Eu estou colocando essas curiosidades porque talvez você também leu tantas vezes e releu e já ouviu e não se atentou a esses detalhes e eles são importantes para o nosso estudo. Outro fato é que quando Deus diz para Noé, olha, entra na arca, você, a sua família, os animais, né? A Bíblia diz que o Senhor fecha então a arca, é o Senhor quem fecha por fora. E aí vem uma outra questão que me chamou a atenção na releitura, eu posso dizer releitura porque já reli tantas vezes, que o dilúvio ele não começa em seguida. Ou seja, Deus não diz, Noé, entra você, sua família, os bichinhos, fecha a porta e começa a derramar água. Não. A palavra diz, lá em Gênesis, que se passaram 7 dias ainda para depois a chuva começar a cair sobre a terra. E é aí o ponto que eu quero entrar com vocês para a gente dar continuidade, né, da onde nós paramos aqui sobre o estudo das 70 semanas. Nós estamos exatamente dentro da arca. Nós, você e eu, aqueles que estão em Cristo, aqueles que confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador um dia, que estão em Cristo e as suas palavras estão, né, dentro de cada um aí, que é aquilo que Jesus diz lá em João 15, né, se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Quando que as palavras de Jesus estão em nós? Quando nós aprendemos, quando nós decoramos, quando nós lemos e relemos? Não, irmãos. As palavras de Deus, do Senhor, estão dentro de nós quando nós praticamos. Quando nós praticamos a palavra, é que as palavras de Jesus, do Senhor Jesus, né, estão dentro de nós. E quando nós imitamos, nos tornamos bons imitadores do Senhor Jesus, é que nós estamos nele. Então, quando essas duas coisas acontecem na vida de um cristão, na vida de um crente, então a gente pode considerar que essa pessoa está dentro da arca. Essa pessoa está dentro da arca, ela está reservada para a salvação, ela está aprontada para a salvação, porém, ainda virá um dilúvio muito grande. Virá um dilúvio 7 dias depois. E esses 7 dias depois remetem aí, né, para a grande tribulação, para o tempo do fim, que a gente já tratou algumas vezes, mas que eu quero aplicar com você agora dentro das 70 semanas. Amém? Então depois eu quero deixar de tarefinha, releia a história ali, né, a respeito da arca, a respeito do dilúvio, que você vai tirar muitos detalhes ali que vão enriquecer o estudo que a gente vai fazer daqui para frente, senão eu acabo me prendendo só lá no Noé e a gente não aplica, né? Pastor, só uma perguntinha. O que o senhor pensa? Por que Deus deixou uma semana aguardando? Essa é uma semana, eu vou te responder, mas assim, eu vou responder dentro das 70 semanas, tá? Daqui a pouquinho a gente vai tocar nesse assunto, assim, para não quebrar aqui o ritmo apenas da apresentação. Mas é exatamente por isso que eu citei, porque está incluso e está dentro das 70 semanas para a gente entender aquilo que Deus vai fazer com os seus, né? Porque o Senhor vai nos guardar até o tempo do fim. Aqueles que estão em Cristo, tá? Então, olha só. Só para a gente ler o texto, parte do texto junto aqui, eu transcrevi Gênesis 7, do 1 ao 5, com alguns detalhes. O Senhor disse a Noé, entre na arca você e toda a sua família, porque você é o único justo, e aí, detalhe, eu coloquei entre parênteses, justo sem o Espírito. Porque nós lemos no capítulo anterior, Gênesis 6 e 3, que Deus tira do homem o seu espírito, que encontrei nessa geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea,
e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. Leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra. Aí é o detalhe, ó. Daqui a 7 dias farei chover. Ou seja, existe um intervalo de tempo para depois as chuvas do dilúvio começarem a cair sobre a terra. 40 dias e 40 noites farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Lá no verso 16, então o Senhor fechou a porta. Quem fechou a porta e fechou por fora, né, foi o Senhor. E aí a gente está vivendo o tempo, está se aproximando o tempo que Jesus descreve em Mateus 24, que nós fizemos a leitura, que é comparado ao tempo de Noé. Então é aí que nós vamos ligar, né? Aí está a chave do nosso estudo e do entendimento para nós aprofundarmos o nosso conhecimento aqui. Porque da mesma forma, Jesus disse assim, da mesma maneira como foi nos dias de Noé, acontece agora que é no tempo do fim, né? Deus reserva os seus, guarda os seus, durante os 7 dias, que aqui 7 dias se refere a uma semana de dias lá em Gênesis. Mas quando a gente fala de Daniel, né, do tempo do fim, de Apocalipse, né, das revelações do fim, esses tempos aí, nós consideramos, e eu falei isso no primeiro encontro, na introdução, entendemos que são semanas de anos. Então nós vamos falar agora de semana de anos. Né? Vamos para frente aqui para poder entender. Então, voltando um pouquinho no gráfico que a gente está usando desde o começo, você que não acompanhou desde o começo, lá no nosso canal do YouTube, da Igreja Nações de Deus CG, eu estou postando lá todos os encontros na sequência para poder haver esse entendimento. Mesmo que não pegou lá no começo, pode assistir depois e aí ligar com aquilo que a gente está falando hoje. Então vamos aqui recapitular um pouquinho, olha, a profecia do anjo, né, numa visão futurista, das 70 semanas de Daniel. Lembrando, né, que lá em Daniel 9, o texto base de todo esse estudo está lá em Daniel 9, é importante você ler esses textos, grifar, assinalar aquilo que você considerar mais importante. Mas ali, Deus estabelece, né, através do anjo, uma revelação para Daniel do cumprimento da contagem dessas semanas e do propósito dessas semanas, dos 7 propósitos dessa semana, que nós já citamos, mas eu quis, né, deixar aqui explícito para aqueles que não acompanharam. Primeiro, assim, para entender, tem que haver um entendimento. Por que Deus estabelece as 70 semanas? Então, primeiro, para acabar com a transgressão do povo judeu, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para haver expiação, né? Para trazer justiça eterna, para cumprir a visão, para cumprir as profecias e para ungir o Santíssimo que fala do terceiro templo que ainda será construído. Amém? Então, aqui... Opa, deixa eu retornar aqui, que deu um probleminha. Aqui. Então aqui vamos entender, irmãos, e vamos aplicar agora um pouquinho dessa questão aí que eu citei sobre Noé. Quando o anjo fala para Daniel, ele estabelece, né, lá em Daniel 9, eu vou abrir, se você puder abrir o texto aí, marcando, deixar grifando, né, é muito importante ter esse texto sempre à mão, né, para que a gente possa usar como base. Então a gente vai ter, deixa eu só abrir aqui rapidinho, se você tiver com a sua Bíblia aí, abre lá Daniel 9. Tá? A partir do verso 23. Então só para recapitular aqui, para a gente poder aplicar no gráfico. Daniel 9, 23, que diz assim: no princípio das tuas súplicas, isso já é o anjo respondendo à oração de Daniel, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim, para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Verso de número 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, Jerusalém, para cessar a transgressão. Então aí vem os 7 propósitos pelos quais Deus estabelece as 70 semanas. E aí o anjo vai discriminar cada uma delas, né? 70 semanas para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna, e selar a visão e selar a profecia, e para ungir o Santíssimo. Então o anjo vai até Daniel, se apresenta a Daniel e ele começa a declarar os 70 semanas. Como que são contadas as 70 semanas? Lá no verso 25, o anjo vai descrever, e a gente vai olhando, você pode ir aplicando aqui, grifando no texto, mas aplicando aqui no gráfico para ficar
visível, né? Aquilo que o anjo diz. No verso 25, o anjo diz assim: sabe e entende que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias. Então vamos aqui no gráfico, ó. Desde a saída da ordem do decreto, né, que está aqui no início, e isso está descrito, né, lá em Neemias, quando Neemias consegue autorização e é expedido um decreto depois para reconstrução de Jerusalém, porque ele fica sabendo do que aconteceu com o seu povo, do que aconteceu com a cidade. Ele se entristece, o rei se compadece dele, e ele consegue então cartas para conseguir chegar, né, à sua cidade, e ele volta ali com essa intenção de reconstruir, de reparar tudo que se havia perdido ali, sido destruído. Então, o anjo está dizendo assim, ó, desde a saída da ordem para restaurar, do decreto para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias. Aqui no gráfico eu quero que você entenda que é desde o iniciozinho do gráfico até onde está aqui, um pouquinho antes da cruz, tá? Até da crucificação, vamos considerar aqui. Os teólogos, né, os estudiosos consideram o dia do Messias, ou o tempo do Messias, se referindo à data, à ocasião onde Jesus Cristo entra em Jerusalém, sendo, né, aclamado por todo o povo, montado no burrinho. Então, essa é a data que é considerada, desde o decreto para a reconstrução da cidade até a entrada do Messias em Jerusalém, né, como rei dos judeus ali, onde ele é aclamado. É contado esse tempo que nós vamos contar aqui, ó. Então, desde o decreto para edificar Jerusalém até o Messias, considerado ou chamado o príncipe, está aqui na minha tradução, haverá 7 semanas. Então, olhando no gráfico, nós temos aqui, ó, não sei se o meu mouse aparece para vocês, mas esse primeiro quadrinho, né, ele representa as primeiras 7 semanas. E 62 semanas, então mais 62 semanas. Entre 7 semanas mais 62 semanas, lembrando que são semanas de anos e não de dias. A mesma palavra usada para descrever semana no original, ela se aplica tanto à semana de dias, como à semana de anos, como à semana de milênios, inclusive. Então, ele está dizendo assim, ó, 7 semanas, ou seja, 7 anos mais 62 semanas, né, de anos. Então, seria 7 vezes 7 ali, né, pega tudo e multiplica por 7 para facilitar o cálculo. Então, a gente vai ter aqui, ó, representado no gráfico, somando entre o decreto e o Messias, 69 semanas, ou seja, 483 anos. 483 anos se passam até o Messias ser aclamado. Aí vem toda, né, a crucificação, vem toda a história. A crucificação de Jesus, ela representa a rejeição do povo escolhido, do povo eleito, do povo judeu, ao Messias, ao Salvador, ao Libertador, aquele que era esperado. E aí, eu citei isso no encontro anterior, porque a palavra de Deus, né, Paulo descreve lá em Romanos 11, 25, o porquê o povo judeu. Você precisa ter esse entendimento, saber que o povo judeu não é por acaso que eles rejeitaram o Messias, que eles crucificaram, que eles mataram, que eles resistiram, né, ao reconhecimento do Filho de Deus, mesmo sendo estudiosos, conhecedores de toda a Escritura, de todas as profecias, estudando leis e profetas, né, por centenas de anos. Talvez você não tenha compreendido até hoje por que o povo rejeita. Mas Paulo responde lá em Romanos 11, 25, dizendo que o povo, que Deus endurece o coração do povo. Deus endurece o coração de Israel, da mesma maneira como endureceu o coração de Faraó lá no Egito. E aí vem aquela pergunta que nós já respondemos: por que Deus faz isso? Por que Deus endurece o coração dos israelitas, né? Ou israelenses lá do povo judeu, e faz com que eles matem, prendam, né, e façam sofrer e tudo mais o seu filho na terra? E aí Paulo responde que é porque Deus olhou para você e para mim. Deus olhou para a igreja gentílica que seria descartada, desprezada, né, que não teria acesso à salvação, que não teria o privilégio que o povo judeu estava tendo. Então Deus endurece o coração daquele povo, eles matam o seu filho, o relógio trava. O relógio que é Israel, o relógio das 70 semanas, o calendário, a contagem do relógio agora é travada, está travada, e aí a gente vai ter um intervalo de tempo, né, que não é contabilizado necessariamente
em números que se possa, né? A gente não tem essa contabilização ainda. Por quê? Porque o relógio está travado até que se cumpram esses 7 propósitos que estão apresentados aí em Daniel 9. Deus está usando esse tempo, né? Travou o relógio, está usando esse intervalo de tempo para alcançar a igreja dos gentios, as nações da terra. E falta muito pouco, irmãos, para que esse relógio seja destravado. Como que você pode dizer isso, afirmar isso, pastor? Basta você pesquisar, Mas, se você procurar na internet, você vai buscar janelas missionárias. Antigamente, até pouco tempo, tinha janela 1040, tinha várias, que é latitude e longitude dessas janelas, em países onde o evangelho ainda não foi permitido, onde não há uma liberdade de expressão, onde igrejas são perseguidas, missionários são mortos, né? O que Deus está aguardando? O cumprimento de uma restauração, de um alcance. Então, o que acontece aqui? Voltando um pouquinho, pegando um gancho ainda lá na arca, né, que eu descrevi falando um pouco de Noé, é como se Deus estivesse esperando todos, né, já que, vou colocar de uma forma muito clara para você entender, já que a humanidade, os homens daquele tempo, não, né, se apegaram aos seus afazeres, não deram ouvidos a Noé e não quiseram entrar na arca para a salvação, e esse povo aí lá de Noé se refere ao povo judeu, tá? Fazendo uma analogia aqui, um cruzamento, uma ligação, estabelecendo, né, um vínculo. O povo que desprezou a mensagem de Noé, esse povo está comparado ao povo hoje, ao povo judeu, que desprezou a arca da salvação, simbolizada, materializada, né, no Messias, no Filho de Deus. Você começa a entender agora que aquele povo que desprezou a arca está apontando para o povo que desprezaria o Messias, a salvação. E aí o que Deus abre agora? Deus abre para a igreja gentílica, representada nos animais que entram na arca. Povos e nações, cada um daquelas espécies de animais, representa nações diferentes, espalhadas sobre a terra. Porque assim como o povo não quis entrar na arca e abriu para os animais, então vamos trazer para cá agora para o tempo do fim. Israel, o povo judeu, não quis o Messias, não aceitou, não recebeu, rejeitou. Porque Deus endureceu o coração deles. E agora, a arca da salvação, que é Jesus Cristo, está aberta para todos os povos. Lembra quando na palavra de Deus diz assim, o Senhor, o Deus Pai, né, ele diz assim, pede-me, ele está dizendo para Jesus, ele está dizendo para o Filho, é o Pai dizendo para o Filho, pede-me e te darei as nações por herança. Ali, Senhor, o Pai está dizendo assim, eu vou te dar todas as nações da terra. E todas as nações da terra estão sendo alcançadas pouco a pouco pelo Evangelho. Estão sendo alcançadas por missionários, estão sendo alcançadas pela pregação do reino de Deus. Né? Jesus ele disse assim, olha, muita coisa vai acontecer e este Evangelho, olha o que Jesus diz, lá em Mateus 24 ainda, este Evangelho, o Evangelho do reino, o que ele está dizendo? Antes disso vai ser pregado o evangelho de prosperidade, evangelho do reteté, evangelho do movimento, evangelho do ajuntamento, de tantas coisas, né? Evangelho das coisas materiais, muitos evangelhos. Mas ele está dizendo que Jesus diz que depois de todas as coisas, de muitos sinais acontecerem, muitas coisas, este evangelho, o verdadeiro evangelho, a sã doutrina, vai ser pregado a todos os povos, a todas as nações, até que todos ouçam a respeito desse evangelho, até que todos ouçam a respeito do Salvador, da sua obra, do amor de Deus, né, e do plano de salvação que ele tem para todas as nações, o grande amor dele manifestado no Filho, na sua vida e na sua obra, e na sua morte e ressurreição também. Então, o que Jesus está dizendo? Né? Esse relógio para, há um intervalo, e nesse intervalo o evangelho está sendo pregado. E hoje falta muito pouco, irmãos. Tem poucos ainda países, lugares, né, pessoas, vamos dizer assim, não alcançadas pelo Evangelho do Senhor Jesus. Mas vai chegar o tempo que todas essas pessoas serão alcançadas por esse Evangelho. E aí, quando chegar ao cumprimento, né,
e Jesus tiver alcançado através da sua palavra, do seu evangelho, tudo aquilo que se havia perdido, o relógio volta a rodar e começa então a última semana. Mas a última semana em si eu vou deixar para falar no encontro que vem, tá? E nós vamos fazer o desfecho. Vai ser o último encontro sobre esse assunto, e eu quero falar exclusivamente sobre as 7 semanas. Mas eu quero aqui ainda hoje, aproveitando o tempo, falar sobre esse intervalo de tempo que nós estamos vivendo. Esse intervalo onde tudo para e depois vem o dilúvio. Onde tudo está parado e depois vem o tempo do fim, o anticristo, né? O cumprimento dos últimos 7 anos, da última semana, eu falei 7 semanas, é a última semana de anos, com 7 anos, que a gente sabe que serão os 7 últimos anos da humanidade na Terra, nesse mundo da maneira como a gente conhece, da maneira como a gente conheceu até então. Então olha o que acontece, voltando no gráfico um pouquinho para não perder o foco, né? Passados 483 anos, passadas 69 semanas, que são esses 2 primeiros quadradinhos, então se apresenta o Messias. Yeshua HaMashiach entra em Jerusalém, montado no burrinho, é aclamado, reconhecido, né, pelos judeus como o rei dos judeus. E agora o que acontece? O povo judeu, parte, né, do povo ali de Israel, Deus endurece seu coração, esse povo rejeita, crucifica, né, simbolizado na cruz ali, crucifica o Filho de Deus, crucifica o Messias. E a partir da crucificação, se você pegar na sua Bíblia, não tem isso descrito, mas é bom você saber, é importante você saber, que aqui Deus cessa, a partir da crucificação, Deus cessa de falar com os homens, Deus cessa de fazer muitas coisas através de profetas, e a gente vai ter um tempo de 400 anos aproximadamente, entre o último profeta, que é Malaquias, o último profeta do Velho Testamento, e Mateus, onde começa a Nova Aliança, onde começa o Novo Testamento. Se você pegar na sua Bíblia, talvez tenha até uma paginazinha, né, escrita assim, Novo Testamento, para poder dividir Novo do Velho. Entre Malaquias e Mateus, existe uma paginazinha, muitas vezes, mas essa página é simbólica. Na verdade, a história continua, a história é uma só. Mas o que eu quero que você grave? Entre Malaquias e Mateus, passaram-se 400 anos em que Deus não fala com o homem, não levanta nenhum profeta, não estabelece, né? Na verdade, ele desconecta, ele se cala em relação aos homens durante 400 anos, e então vem Mateus anunciando a vinda do Messias. Vem Mateus anunciando a vinda do Messias, os evangelhos, tudo aquilo que Jesus faria, do seu nascimento até a sua morte e ressurreição. Então essa cruz aí, entenda que ela está simbolizando para nós graficamente, né, o tempo entre a entrada de Jesus em Jerusalém e a sua crucificação. Então, não sei, meu mouse aparece aí, gente? Eu não sei se aparece quando eu aponto assim para... Aí às vezes eu acho que estou apontando e não sei se aparece. Mas entenda assim, ó, quando finaliza as 69 semanas, né, pouco tempo depois Jesus é crucificado, vem a crucificação, é a cruzinha que você está vendo. Depois da crucificação, o que acontece? Vamos relembrar um pouquinho de evangelho. Depois da crucificação e da sua morte, né, passados os 3 dias, Jesus ele ressuscita, ele visita então os seus discípulos, ele passa as últimas instruções à sua igreja, ele revela ali algumas coisas ainda, responde algumas coisas, né, come com eles, adentra ambientes onde eles estão. Então Jesus está num corpo glorificado ainda, passeando ali, né, no meio deles, instruindo, ensinando, até que ele é assunto aos céus. Ele sobe, né, aos céus no seu corpo glorificado, visível aos olhos de mais de 500 testemunhas. E agora Jesus sai de cena. Quando Jesus sai de cena, entra em cena agora quem? Os discípulos, né, que se colocam a buscar o Espírito Santo, que era a promessa, e aquele Espírito Santo que Deus retira do homem lá em Gênesis 6, que nós lemos, agora em Atos 2, segundo a profecia de Joel 2 também, que se cumpre em Atos 2, esse Espírito Santo é derramado sobre toda a carne nos últimos dias, nos últimos dias de Jesus, né? Joel fala que nos últimos dias, mas é nos últimos dias da presença de Jesus na terra. Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E essa profecia de Joel 2 se cumpre então em Atos 2, quando eles estão esperando o Espírito Santo, reunidos ali, permanecendo em oração,
e o Espírito Santo então vem sobre eles, como eu creio que é conhecimento de todos, e eles agora, cheios do Espírito Santo, começam a fazer as obras, né? Tanto Pedro como cada um dos discípulos ali, Mateus, Estevão, Paulo entra aí no cenário, né? E entre a cruzinha e essa igrejinha que vocês estão vendo aí, falando um pouquinho para fechar esse nosso tempo com os acontecimentos do intervalo, essa construção, né? Pegando fogo, ela trata de Roma. Todos nós sabemos que tempos depois, né? É levantado um imperador chamado Nero, e Nero, ele assume o poder, ele tem o poder, detém o poder, num tempo em que o evangelho está sendo, a igreja está crescendo, a igreja chamada O Caminho está avançando, né? Paulo entra nesse cenário no ano 67 depois de Cristo. Creio que muitos conhecem a história de Paulo, que é Saulo, né? Não era, ele continua sendo Saulo, tá, gente? Mas ele tinha dupla nacionalidade, então Saulo e Paulo é a mesma pessoa. Mas uma vez convertido, ele assume então a sua identidade como Paulo. E aí Paulo faz toda a obra que faz, estende o evangelho, a igreja gentílica a outros povos e nações, começa as suas viagens. A gente costuma brincar, né, entre os pastores, dizendo que Paulo, quando ele entrava nas cidades, ele já entrava mostrando a mãozinha, falando assim, onde que é a cadeia mais próxima, né? Ele já sabia que ia acontecer coisas ruins com ele, mas ele pagou todo o preço, né, para poder responder ao chamado. E é muito interessante. Eu estava assistindo, vou até recomendar para você, não recomendo muito filme de Netflix não, mas se você puder assistir essa história de Paulo, esse mais moderno, que ele aparece carequinha, assim, com a barba branca, né? Eu assisti essa semana, achei muito interessante a maneira como eles colocaram ali os acontecimentos, porque na verdade Paulo, ele não escreve Atos, quem escreve Atos é Lucas, né? Dr. Lucas, e Lucas ali, eles mostram de uma forma assim, eu achei tremendo, as visitas de Lucas na prisão, o dinheiro, né, que os irmãos da Igreja do Caminho arrecadavam para poder pagar entrada, acesso dentro da prisão, para que Lucas pudesse ir lá e ouvir de Paulo tudo aquilo que ele havia, né, todo o seu testemunho, aquilo que ele havia aprendido. E ali ele vai colocar alguns detalhes muito interessantes a respeito desse intervalo aí também. Deixa eu só ver como está o nosso tempo aqui. 7 minutinhos. Então, quando esse acontecimento do incêndio de Roma, que está descrito aqui nessa imagem, ó, né, onde Nero coloca fogo em Roma, está falando de um governante que virá. E está falando de algo que, ó, como tudo está ligado, a Bíblia é uma só e está tudo ligadinho. Está falando de um tempo que viria, lá em Daniel 9:26, né, onde diz assim no verso 26: depois de 62 semanas será cortado o Messias, né, depois daquele quadradinho maior das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Aí está falando aqui já da invasão romana, fala do governo de Nero. Dentro desse intervalo entra, né, o período em que Nero coloca fogo em Roma e acusa os cristãos para poder usar esse artifício e matar, e matou realmente muitos cristãos. Esse filme de Paulo aí da Netflix que eu citei, ele coloca assim de uma maneira bastante forte, né, os cristãos sendo usados como tochas humanas para iluminar as ruas de Roma, incendiados durante a noite, né, a cada tantos metros era incendiado o corpo de uma pessoa ali vivo, né, fora aqueles que eram atirados aos leões e presos e morriam debaixo de tantas coisas. E aí Nero usa o incêndio de Roma para poder acusar os cristãos e fazer barbaridades, né, com o povo de Deus. E tudo isso está descrito na profecia que o anjo declara, né, a Daniel. Então ele vai dizer, ó, destruirá o príncipe que virá depois dessas 62 semanas, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. Olha que interessante. Lembra de Noé? Olha como que tudo é ligado, irmão. É incrível. Mas assim, toda a palavra, na verdade, o Novo Testamento, ele só vem trazer uma luz maior, sobre aquilo que o Velho Testamento já descrevia. Então, o seu fim será com uma inundação. Outra tradução diz como uma inundação, né? E até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações sobre Israel.
sobre Jerusalém e também sobre toda a terra, como a gente sabe. Então esse intervalo de tempo, ele está correspondendo àqueles 7 anos, respondendo à pergunta da missionária, né? Os 7 anos lá de Noé, que eles entram na arca e a chuva não começa, está se referindo a esse intervalo de tempo onde nós estamos sendo guardados, preservados, estamos dentro da arca da salvação hoje, que é Jesus Cristo, reservados, preparados para sermos guardados naquela última semana. Então aqui vem a resposta. A inundação que virá dessa última semana, desses últimos 7 anos, debaixo do governo do anticristo, nós estamos guardados. Se nós permanecermos fiéis com ele, permanecermos nele como imitadores, né? Nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. E aqui eu quero deixar o lema do nosso discipulado, que eu uso sempre, que é nos tornarmos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Então, se nós cumprirmos a nossa parte e também as palavras dele estiverem em nós a ponto de nos fazer praticantes de toda a palavra, de toda a escritura, nós estaremos guardados, preservados dentro dessa arca, durante o período de intervalo até que o dilúvio, a inundação comece sobre a terra. E esse dilúvio, que a gente sabe que não vai mais ser de água, né? Porque Deus fez uma promessa de não fazer mais dilúvio. Mas aqui o anjo ele declara usando 2 termos. Um é inundação, que esse tempo que virá será como o tempo de uma inundação. E aí eu volto um pouquinho fazendo gancho, já finalizando, lá em Mateus 24, quando Jesus diz assim, olha, lá no fim será como nos dias de Noé. E ele faz essa comparação ligando aos dias de Noé. Vai vir uma avalanche, um dilúvio sobre a terra, qual nunca houve, né? E Daniel descreve isso depois, capítulo 12, outros capítulos também. Outros profetas, inclusive, né? Zacarias, Amós, fala sobre o tempo do fim dos últimos 7 anos. Eu quero, no nosso próximo encontro, trazer alguns textos e esclarecer, assim, deixar de uma forma bem clara mesmo, essa última semana dos 7 anos. Então, fechando, irmãos, aproveitando esses últimos minutos. Passaram-se as 69 semanas, ficou faltando uma. O calendário, o relógio trava, por causa de Israel. Agora existe um intervalo de tempo, mas Deus continua trabalhando, operando através da sua igreja e do Espírito Santo, para que aqueles que ainda não foram alcançados pelo Evangelho sejam alcançados, possam ouvir, porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Todos saberão quem é Jesus. Todos saberão que Ele é o Filho de Deus, todos saberão que Ele veio como homem, que Ele abriu mão da sua glória, que Ele honrou o Pai em todo o tempo, glorificou o Pai, que Ele cumpriu a sua missão nessa terra e voltou para casa para preparar lugar. Esses 7 anos aí que Noé está dentro da arca e a chuva não vem, é o tempo que Jesus, a gente pode comparar também ao tempo em que Jesus voltou para o Pai, porque na casa do meu Pai, João 14, né, ele diz, na casa do meu Pai há muitas moradas e Ele está preparando o lugar. Amém? Que Deus abençoe.